Boa noite. Estamos dando início à nossa atividade desta noite, denominada Preces e Radiações, que realizamos todas as quartas-feiras às 19 horas. Sejam muito bem-vindos. Hoje, 8 de setembro de 2021. Estamos, portanto, apresentando este trabalho em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe fraternalmente. Os que desejarem magnetização da água, por gentileza, já preparem-nas, para que no final possamos pedir aos benfeitores magnetizá-las. Aproveitemos esses instantes iniciais para meditar, apreciando a música de Mozart. São 19 horas, vamos à nossa prece inicial. Mestre amigo, aqui nos reunimos em teu nome, juntamente com os benfeitores que tu tens designado para nos acompanhar desde onde nos encontremos. Busco-te na serenidade possível de nossos corações, pacificando as nossas mentes, para que possamos oferecer as nossas melhores vibrações neste trabalho que se realiza nos dois planos, a fim de que estes benfeitores, recolhendo de nós as vibrações necessárias, possam manipulá-las para dispensar a tantos quantos necessitarem. Assim, querido Mestre, agradecidos pela tua assistência amorosa, a tua companhia agradável, agradecemos também a Deus por mais esta oportunidade no trabalho, na seara, que tu nos apresenta, trabalhando nós outros, o amor a nós e o amor ao próximo. Damos início, assim, à nossa atividade programada para hoje. O capítulo para a leitura é o 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é Caracteres do Verdadeiro Profeta, o item 9. Não vou ler todo, porque ele é bastante extenso. Mas o que aqui vou trazer como leitura já nos trará uma ideia de quem são os falsos cristos e falsos profetas. Diz então Erasto, que é o autor desse texto: desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque, então, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los? Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que lhes sabe capazes de as cumprir, porquanto
as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que atuam, nula lhes resultaria a ação. Isso posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um estrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. E segue a mensagem de Erasto por mais uma página e pouco. Os que desejarem, procurem depois ler por completo esse item de Erasto, muito importante para a nossa atualidade. Muitos de nós pensamos ainda em cristos e falsos profetas como aquele desenhado no nosso arquétipo mental, uma criatura com a túnica, com um bastão, a caminhar por aí, trazendo a boa nova para muitos. O profeta da atualidade veste terno e gravata. Cuidemo-nos. Vamos à nossa irradiação. Senhor, é com grande alegria que nos reunimos. Experimentamos até mesmo felicidade. Felicidade porque somos nós que decidimos orar pelos outros. Realizar um pequeno gesto de fraternidade e de solidariedade. É a envolver essas criaturas em vibrações amorosas, oferecendo as nossas melhores vibrações para que esses benfeitores, em nome do Cristo, possam recolhê-las e distribuir, portanto, a quem mais necessitar. Aqui viemos te pedir pelas criaturas que se afeiçoam ao mal, que trazem consigo pensamentos equivocados com relação à sua postura perante a sociedade humana, encarnadas e desencarnada. Venho te dizer, mestre, que hoje, mais do que nunca, temos a grande possibilidade de identificar com muita clareza o bem e o mal. Já não podemos nos enganar tanto quanto nos enganávamos no passado. E assim, venho te pedir, mestre, que tenhamos todos nós, que consultamos os teus ensinamentos, que buscamos estudá-los, mas sobretudo praticá-los, entender que o mal é uma criação do homem, o bem é divino. E por aí já poderemos ter uma clara ideia para que não venhamos a nos equivocar. Tudo que estiver em acordo com o Evangelho de Jesus, a lei de Deus, amar a Deus, ao próximo, como amar a si mesmo também. E se for contrário a isto, não podemos nos aliar. Venho te pedir, mestre,
por todos os nossos irmãos que se encontram enfermos. Adoeceram no corpo físico, mas também estão doentes em espírito. Eles precisam de nossas vibrações. E a nossa prece poderia ser considerada como um gesto de gratidão. Significa orar aos outros em reconhecimento e em gratidão pelos que já oraram por nós. São tantos. Cada um de nós saberá consultar na sua memória, durante essa jornada evolutiva em que aqui nos encontramos na matéria densa, quantos e quantos oraram por nós em algum momento de nossa existência. E porque hoje nos encontramos em condições de orar pelos outros, podemos dizer que isso se constitui uma alegria. Somos nós que na nossa parca condição ainda vibracional estamos oferecendo algo de nós aos nossos irmãos. Esses benfeitores estão recolhendo essas vibrações. Elas serão disponibilizadas aos enfermos, aos que cometeram suicídio, aos que estão no processo da ideação suicida, aos que estão tentando o suicídio. Essas energias estão sendo disponibilizadas aos nossos irmãos com desejos de praticar o mal. Mas também dirigimos às vítimas desses maus. As nossas vibrações devem alcançar também os nossos irmãos que estão aprisionados nas penitenciárias e demais módulos de aprisionamento do ser humano. Viemos te pedir, Mestre, misericórdia e compaixão aos nossos irmãos que hoje enfrentam a violência das guerras, das guerrilhas, dos motins, a violência urbana, tanto quanto a violência doméstica. Muitos lares estão se desfazendo, justamente pela incidência desta violência, que quando não física, pode constituir-se uma violência psicológica. Venham, amigo Jesus, pedir pelos que choram pela injustiça, porque sentindo-se injustiçados e impotentes, sua voz não encontra eco. Porque o homem, ainda pensando em si e na sua soberania aparente, de criatura um pouco mais dotada de saber, nega ao ignorante das leis o acesso a elas. Venho, mestre amigo, te pedir por tantos quantos, estando em condições de poder, utilizam-no para deleite próprio. Em todas as partes do nosso planeta. Quantos e quantos assomam a estas cadeiras de poder para se revelarem déspotas, tiranos. Venho pedir por eles, mestre. Eles necessitam do nosso amor, eles precisam do nosso amor e da nossa oração. Não podemos desejar mal a eles, embora nos façam o mal. Porque nós aprendemos contigo o dever
de amar aqueles que se colocam contrário a nós, em oposição, como se inimigos fossem. É preciso amá-los. Amar essas criaturas dotadas de poder temporal, mas aquelas outras também, que sem nenhum poder a não ser o do exercício da violência, coloca-se para aniquilar o seu próximo. Perdoe. São loucos espirituais. Loucos porque não estão compreendendo que a justiça de Deus não pode ser corrompida. E sabemos nós outros que eles terão que um dia haver-se com a sua própria consciência. E nesse dia, poderemos, todos nós que aqui estamos orando por essas criaturas más, alegrarmos-nos, porque a prece de hoje foi motivadora da mudança para melhor no futuro. Amigo Jesus, Tu que nos compreende, sabe das nossas angústias, das nossas aflições, das nossas misérias morais, venho te rogar misericórdia e compaixão para a humanidade. Ainda temos em nosso planeta, esse planeta maravilhoso, moldado pelas tuas mãos, idealizado por Deus, a beleza da natureza, do ser humano que a habita, esta imensidão que aos nossos olhos finitos toma uma dimensão que não é a expressão da realidade. Basta consultar o universo e vamos ver que nós, viajando como bólidos nesta galáxia, somos somente uma pequena expressão de Deus a nos acolher. Venho te pedir, querido Mestre, pelos nossos irmãos que estão aprisionados nas drogas, sejam os que consomem, os que traficam, os que produzem. Todos eles estão ali aprisionados, são escravos. Embora eles não compreendam isto, venho te pedir por eles, pelas famílias que também sofrem por essa escravidão que alcança um dos seus integrantes. Todos choram. Lágrimas, algumas de sangue, ao ver a criatura amada transformada em um farrapo humano. Hebetados, fora de si. Mestre amigo, os tempos são chegados conforme tu anunciou para todos nós. Aqui nos encontramos para te pedir bênçãos a todas as criaturas, a todos nós que estamos nesse pequeno planeta, mas principalmente venho te pedir que as tuas bênçãos também recaiam sobre os bons,
porque geralmente nós nos esquecemos de orar por eles. E eles precisam de força, de energia, para continuarem no seu trabalho, na sua labuta, para disseminar o bem. Sofrem agressões do mal, de todo jaez. Portanto, mestre, nesse caldo cultural em que nos encontramos, há muitos de nós totalmente voltados ao bem. O bem está presente em todas as criaturas porque ele é divino. Somente alguns optaram pelo mal. E esse número pequeno, hoje, tem uma visibilidade para nós e nos impressiona os sentidos como se fosse um número bastante expressivo. Não o são. Ainda, embora sejamos espíritos de terceira ordem, habitando um planeta que está saindo de provas de expiação para formar um de regeneração, já temos noção do bem, da lei de Deus, do amor ao próximo, tanto quanto do amor a si mesmo, amando Deus por conseguinte, porque Deus está no próximo como está em mim. Amigo Jesus, são horas difíceis que aqui experimentamos, mas o testemunho terá que ser prestado por todos nós, que um dia nos aliamos à tua mensagem. Venho te pedir pelos nossos irmãos que se equivocam, quando Deus lhes concede a oportunidade da maternidade e da paternidade. São almas que recebem outras almas, a fim de que essa transição, na substituição dos maus pelos bons, possamos operar essa transformação para alcançarmos esse planeta regenerador. Mas também te peço por estes seres que, em tornando-se mães ou pais, optam pelo aborto delituoso. Eles interrompem uma reencarnação. E aqui venho te pedir que eles se esclareçam, para que eles se sensibilizem por esse gesto divino a dar à criatura humana uma função específica de co-criadora. E quando aqui nos referimos a abortos delituosos, estamos nos referindo a toda a cadeia que envolve esse processo. São irmãos que se equivocam nas percepções divinas, quando colocam seus olhos puramente na matéria, sem considerar o espírito imortal. Um dia despertarão, e nesse dia do despertar lá estará a nossa vibração, acolhendo-os, amando-os, porque eles necessitam de nossas vibrações salutares para poderem utilizá-las a fim de cicatrizar as suas próprias feridas. Venho te pedir por estes que vivem cometendo crimes de toda ordem. Agridem o seu semelhante, aniquilam vidas, aniquilam esperanças, porque até mesmo a esperança muitas vezes é surrupiada, é roubada. Ó Mestre, os tempos são chegados, e a cada dia que nós nos aproximamos
de um desfecho que se dá como o suceder da noite pelo dia, veio te dizer que também nós outros, com as nossas próprias infrações à lei divina, estamos necessitados de tuas bênçãos, da assistência desses benfeitores, da sua misericórdia para conosco. Venho te pedir pelos nossos irmãos que nos solicitaram orássemos por eles. Seus nomes estão anotados em nossos apontamentos. Outros desfilam em nosso pensamento. Outros tantos estão aqui declinados em nossa plataforma. A todos eles, pedimos encarecidamente a esses benfeitores acolher as nossas súplicas. E sei que cada um receberá segundo as suas necessidades e conforme os desígnios de Deus. Que todos nós tenhamos serenidade para receber, compreender esses desígnios que se fazem sobre nós. Que sejamos benevolentes, indulgentes, dóceis para com todos. Que não venhamos alimentar em nós qualquer desejo de vingança, de revide, de mal querer, mas que estejamos fervorosamente ligados, unidos ao amor. Porque somente o amor poderá nos tirar destas condições em que hoje a humanidade se encontra. Abraços com o mal. Quantos e quantos sucumbem no próprio mal que fazem. Por eles te pedimos a tua misericórdia. Aqui, Mestre, temos os nossos irmãos que todos os dias lançam-se no trabalho digno para que tenhamos uma vida razoavelmente equilibrada. Obrigado por cada um deles, que facilitou o nosso dia com suas invenções ou com o seu trabalho manual. Tudo isso é a bondade de Deus, para que nós outros, envolvidos nesta bondade, também sejamos bons para com os outros. Quero te pedir, mestre amigo, pelo nosso lar. Aproveitando a presença do benfeitor, vamos visitar todos os cômodos, um a um, mentalmente. Enquanto fazemos essa visita, esses benfeitores estão fazendo a asepsia, harmonizando o ambiente, atendendo às necessidades de todos que estão presentes, encarnados ou desencarnados, ou aqueles outros que virão a estar mais tarde. Porque o nosso lar, sendo visitado agora, harmonizado e asepsiado, torna-se um pequeno foco luminoso. Uma luminescência que é percebida pelos espíritos superiores, porque ali instala-se um pequeno núcleo de amor. E esse amor é uma luminescência que, pelo nosso desejo, pela nossa vontade, estamos expandindo para envolver o nosso planeta.
envolver o nosso país. Ó Senhor, temos dívidas para com Deus, mas também temos dívidas para contigo, Mestre. Tu depositou sobre os nossos ombros a responsabilidade de cuidar do teu evangelho, nesta terra do Cruzeiro, escolhida por ti, tanto quanto tu nos escolheu para velar pelo teu evangelho. Que saibamos honrar esta alta missão que tu nos deu, mesmo com sacrifício, com o testemunho. Embora o testemunho de hoje não seja aquele dos primeiros tempos cristãos, o testemunho de hoje é o moral. Porque estamos mudando o nosso panorama moral. Isto exige de nós altas doses de doação para estabelecer nesse planeta um campo de moralidade que facultará a todos nós condições para a nossa evolução com maior celeridade. Peço a ti, mestre amigo, autorizando esses benfeitores a magnetizar as águas que estão expostas, banhar-nos nestas mesmas vibrações benfazejas, e mergulhados nós nessas bênçãos, podemos dizer a ti obrigado, Mestre, porque tu esteves conosco, consultasse os nossos pensamentos, as nossas intenções, apreciasse as vibrações de nossos corações. E, portanto, quero te dizer que sem ti não seríamos absolutamente nada. Obrigado, Pai. Obrigado porque essas almas generosas estão nos acompanhando nesse instante, daqui e dali. E sabemos que esta luz é perene e, portanto, o breu da iniquidade vai desaparecendo pouco a pouco, como a madrugada cedendo à presença do astro-rei. Muito obrigado, Mestre. Obrigado a todos. Assim seja. Desejo-vos agradecer penhoradamente em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade pela participação que aqui nos ofertaram. Convidando-os para amanhã, às 9 horas em ponto, mais um momento diário de oração. Ou às 16 horas, na nossa atividade pública, onde faremos a explanação do Evangelho. Até mais. Boa noite.